Olá pessoal, eu sou o professor Maurício. Sejam bem-vindos à aula número 3 do Microsoft Word. Nessa aula nós vamos ver a formatação de fontes, formatação de parágrafo e a ferramenta pincel. Estão prontos? Então vamos lá. Vamos começar então com a formatação das fontes. As fontes são as letrinhas que a gente utiliza aqui para digitar nosso texto. Então essas letras aqui no editor de texto, como vocês sabem, podem ter vários formatos, vários estilos diferentes. E isso está aqui no grupo fonte. Então a primeira opção do grupo fonte já é essa opção com os estilos das fontes. Então aqui eu tenho o nome de cada uma das fontes e ele escreve com a própria fonte o nome, o que facilita a gente achar aquela fonte mais interessante para a gente fazer o texto da gente. Muito bem, quando a gente instala aí o Windows e quando a gente instala o Office, ele já pré-instala algumas fontes que são próprias deles, que estão ali dentro de uma biblioteca de fontes dele, uma galeria de fontes dele. E ele tem dois tipos de fontes, a gente tem as fontes TrueType e as não TrueType. Qual é a diferença de uma e de outra? As TrueType são fontes que aceitam que a gente encontre vários tamanhos diferentes para ela, ou que a gente determine vários tamanhos diferentes para ela. Aqui, por exemplo, eu tenho o tamanho da fonte, que vai do 8 até o 72, mas nas TrueTypes eu posso colocar tamanhos intermediários. Posso colocar 7, posso colocar 6,5, posso colocar 16,5, eu posso inventar esses tamanhos. Já não TrueType, ela vai vir com 4 ou 5 tamanhos apenas, e você vai ver essa relação diminuída, e aí você não pode alterar mais, porque ela não consegue se adaptar a esses tamanhos. Então isso é só uma explicação pequena, que muitas vezes vocês vão ouvir falar isso e não vão saber o que significa uma coisa ou outra. Agora também as fontes podem ser baixadas aí pela internet, Você pode conseguir novos estilos de fonte para você fazer alguns textos aí mais específicos, mais gráficos, etc. Se você instalar softwares também, eles instalam fontes próprias dele, como é o caso do CorelDRAW, ele vai instalar algumas fontes dele ali. Então você pode ter várias fontes diferentes e por isso que muitas vezes você escreve um texto e aí quando você vai abrir em outro computador, ele dá uma mensagem ali, uma espécie de mensagem de erro, dizendo que ele não tem aquela fonte, que ele não encontrou, se você quer que ele determine uma fonte parecida. Então isso acontece quando você está usando uma fonte específica do computador que você está trabalhando, tá? Bom, continuando aqui, a gente pode também aumentar o tamanho das fontes através desses dois botõezinhos aqui, Você veja aqui, um Azinho, um Azão, Eles servem para isso. E também pode utilizar o atalho de teclado, que seria o Ctrl, sinal de maior, e Ctrl, sinal de menor, que aumenta a fonte. Lembrando que para aumentar a fonte a gente tem que estar antes com o texto selecionado, Então quando eu seleciono o texto, aí eu vou clicando aqui, ele vai aumentar, ele vai diminuir a fonte para mim. Eu também vou poder trocar aqui o estilo de fonte. Ele já vai mostrando lá atrás a fonte, como ela vai ficar com a fonte que eu estou escolhendo aqui, tá? Muito bem, além disso, nós temos aqui a possibilidade de trocar primeira letra em maiúscula, minúsculas, maiúsculas, colocar cada palavra em maiúscula, alternar entre maiúscula e minúscula. Isso aqui é bastante útil quando você digita o texto e esquece de colocar em maiúsculo, Já vi muita gente voltar apagando, através do backspace, então a gente volta ali apagando e aí escreve de novo porque esqueceu de uma maiúscula ou minúscula. Aqui também tem um atalho, Eu posso segurar a tecla Shift pressionada e mais o F3, e aí também vou fazer a mesma coisa. Com Shift e o F3 eu também vou poder mudar de maiúsculas para minúsculas. Veja aqui, eu estou apertando o atalho, Vocês estão vendo que eu não estou clicando em lugar nenhum, e ele vai mudando para mim nessas opções que a gente acabou de ver aqui, tá? Aqui do lado eu tenho o quê? Eu tenho uma possibilidade de limpar toda a formatação do texto. Isso também é bastante útil quando eu trago algum texto da internet. Então trouxe o texto da internet, ele veio às vezes com a formatação de internet, uma formatação que quando eu aplico recursos do Word, parece que o texto ali não aceita aquela formatação, então o texto fica esquisito. Então eu posso fazer isso, jogar o texto aí e apagar ele aqui. Lembrando das aulas anteriores que a gente viu lá o copiar, o recortar e colar, quando eu colo eu já posso pedir para colar sem formatação. Então aí não precisaria nem clicar aqui nessa teclinha para limpar toda a formatação, tá? Depois eu tenho aqui o negrito, o itálico e o sublinhado, O negrito vai fazer o quê? Vai fazer a letra ficar cheiazinha, Ela também pode ser acessada pelo Ctrl N. O itálico, que deixa a letra tombada, que é o Ctrl I, e o sublinhado, que é o Ctrl S. E aqui eu tenho opções de sublinhado, então eu posso escolher várias opções e cores diferentes para o sublinhado. Perceba que ele vai mudando o sublinhado lá atrás,
do texto, ó, que está selecionado, ele vai pôr um sublinhado para mim, e aqui eu tenho cores que eu posso escolher para esse sublinhado também, diferente da cor que está no texto. Tá? Aí nós temos o que? O taxado. Taxado, ó lá, passa um traço na palavra, né? Ou na frase inteira. Depois eu tenho o subscrito e o sobrescrito. Isso seria para eu escrever, por exemplo, H2O. Então eu venho aqui, coloco lá H2O. Vou selecionar só o 2 aqui e aí eu venho e coloco subscrito. Olha lá. Da mesma forma, né, eu poderia fazer com metro quadrado. Então eu venho M2, aí eu seleciono só o 2 e aí eu coloco o sobrescrito. Cuidado com usar esse recurso, porque se eu fizer como eu acabei de fazer agora, ó, todas as letras vão sair dessa forma. Então é interessante você escrever primeiro, depois você selecionar aquela única letra ou aquele único número e fazer com que ele fique subscrito e sobrescrito. Do lado aqui do subscrito e do sobrescrito, nós temos aqui uma forma de colocar essas letras, né, com uma aparência mais gráfica. Então isso seria para um título, por exemplo, tá? Isso nós vamos estudar depois quando a gente estiver vendo aí o Word Art daqui a algumas aulas, né? Então por enquanto nós vamos deixar isso daqui da forma que está. Temos a cor de traçado de realce também. O que seria isso, a cor de realce? É como se eu estivesse passando aquelas canetinhas marca-texto, né? Então eu quero marcar uma parte do texto, não quero que isso saia na impressão, eu escolho a cor lá e clico em cima. Olha lá, ele vai realçar para mim toda esse texto aqui que eu quero. Então eu posso ir fazendo isso colorido, né? Posso fazer de várias cores aqui, então eu vou marcando partes do texto. E isso é interessante, principalmente quando você vai ler esse texto no próprio computador, né? Onde você já tem aquilo que já está selecionado ali. Bom, outra coisa que nós podemos fazer aqui também é trocar a cor trocar a cor da fonte, né? Posso trocar a cor da fonte do texto também, isso é interessante. Então, como é que eu faço isso? Eu seleciono o texto que eu quero, depois eu venho aqui na última teclinha, olha lá, cores da fonte, e aí eu vou escolhendo a cor. Perceba lá atrás, né, que está sendo mudada a cor de acordo com o que eu vou passeando aqui pela paleta de cores, tá? E eu ainda posso escolher mais cores ou ainda tons de gradiente, tá? Esse tom de gradiente não é aceito na fonte, em todas as fontes, tá? Primeiro eu teria que aplicar um recurso gráfico nela, aí depois eu posso colocar alguns tons de gradiente, tá? No caso dessa que eu selecionei aqui, olha lá, ele está aceitando. Veja aqui, vamos colocar aqui um vermelho, por exemplo, né? E voltar ali na cor e vamos pegar gradientes aqui, ó. Olha lá, como fica a fonte lá atrás, né? Ela vai ganhando um tom, né, de degradê, né? Ou gradiente, como está dizendo o recurso aqui. O que mais que nós podemos fazer aqui? Bom, ainda nesse grupo, lembra lá das opções de grupo que a gente já falou anteriormente? Então eu posso clicar aqui no botãozinho no canto do grupo e ele vai abrir para mim a caixa de diálogo, opções, né, do grupo fonte. Essas opções do grupo fonte são aquelas antigas conhecidas das versões anteriores aí dos Offices, né? Então se você não tiver com esse Office 2003, estiver usando outro Office, você pode acessar através dos menus, por exemplo, né? Então vou lá no menu formatar fonte, aí eu vou chegar nessa janelinha e aí aquelas opções que a gente viu, né, aqui atrás, elas estão aqui também na janelinha, né? Olha lá, taxado, taxado duplo, subscrito, subscrito, e aqui ainda tem algumas versões que não tem lá, como é o caso da Versalete, né? Ou a todas em maiúsculo. O que faz Versalete e todas em maiúsculo? Versalete vai fazer com que a primeira letra fique em maiúsculo, né, num tamanho maior, e as demais em maiúsculo, só que no mesmo tamanho. Então todas ficam em maiúsculo, só que a primeira num tamanho um pouco maior do que as demais, tá? E aí eu tenho a todas em maiúsculo. Todas em maiúsculo, ela vai fazer com que todas fiquem em maiúsculo e do mesmo tamanho. O taxado duplo, o que ele faz? Ele coloca dois riscos. A gente viu lá o taxado, né, que é um risco só. Aqui eu posso pôr taxado duplo, que seriam dois riscos, tá? Eu ainda tenho a guia avançado, onde eu posso trabalhar com espaçamento das letras, né? Eu posso colocar mais espaçamento entre as letras de uma palavra ou menos espaçamento, tá? Então aqui estão as capacidades, né? Ele está em 100%, eu poderia aumentar isso, né? Ou diminuir, aqui eu pus 90, por 200, olha lá, ele dá uma esticada nela. Então a gente trabalha sempre em 100, tá? E também poderia escolher da seguinte forma, expandido e condensado, tá? E trabalhar a quantidade de pontos que eu quero expandir ou condensar ele aqui, tá? Outra coisa que nós temos aqui também é o kerning para fontes. Para que serve isso? Eu posso deslocar fontes do tipo, por exemplo, a letra G, a letra J, que tem aquele rabinho embaixo da letra ali, né? Aquela
parte de baixo da letra, às vezes se eu deixei o meu texto muito junto, o que vai acontecer? Uma letra vai acabar encavalando na outra. Então eu posso trabalhar nessa posição de carrying, né? Eu posso escolher um carrying elevado ou rebaixado, e aqui a quantidade de pontos que eu faço isso. Percebo que quando eu escolho aqui, ó, a letra aqui sobe um pouquinho, as letras ali, ó, tá? Então isso é para fazer esses ajustes finos num texto que estão com distâncias de linha muito próximas, tá? Então isso é o que a gente mais utiliza aí nas fontes, tá? Então aqui eu vou cancelar, né? E agora nós vamos limpar toda essa formatação que eu fiz aqui. Seleciono o texto todo, vamos experimentar aquela teclinha que a gente aprendeu agora há pouco, olha lá, limpar formatação. Então ele vai limpar a formatação toda, o texto perdeu a formatação. Aí você vai perguntar, Maurício, mas limpou a formatação, mas aqui, olha lá, ainda está selecionado aqui, né, aquele realce. Sim, realce não é uma formatação, né? Então eu só tiro aqui, ó, no realce, coloco sem cores, e aí ela vai estar agora o texto todo sem formatação, né, certinho para eu poder trabalhar com ele agora. Agora nós vamos ver o que? Vamos ver a parte dos parágrafos, tá? Então a segunda etapa aqui são os parágrafos. Então aqui eu tenho o grupo parágrafo e aqui eu posso fazer ajuste com as linhas e com o parágrafo. Isso é bastante interessante. A maioria do povo, né, e do público em geral, conhece apenas aqui ou se liga somente aqui nos alinhamentos de texto, né? No alinhamento esquerdo, no centralizado, no direito e no justificar, né? Esse justificar faz o quê? Ele faz com que todas as linhas, olha lá, todas as linhas terminem na mesma régua aqui, ó, na mesma direção, tá? Todas as linhas vão terminar na mesma direção. Então o que acontece aí? Se eu escolher o alinhamento esquerdo, né, ele vai ficar como é o básico dele. O centralizado eu utilizaria para títulos, né? Então, por exemplo, imagine que isso aqui fosse, né, um título, eu colocaria aqui e ele ficaria no meio, né? Antigamente, na época da máquina de escrever, Maurício, mas máquina de escrever, você está falando de novo sobre isso? Sim, máquina de escrever, né? Na máquina de escrever, para a gente botar no centro, a gente tinha que contar a quantidade de toques, dividir por 2 e a quantidade de letras também dividir por 2. Então era bem complicadinho, né? Agora, não deve você fazer o quê? Pegar e colocar no centro na base da barra de espaço, né? O cara vai lá no espaço, isso está errado, tá? Na hora que você mudar a formatação do texto, vai dar diferença. Então, centralizando, você pode aumentar o tamanho da fonte à vontade, olha lá, que ele continua no centro, né? Sem diminuir também. Agora, se eu colocar espaço, isso daí pode virar uma salada de frutas, né? Vai ficar ruim, não vai ficar legal, tá? Bom, então aqui o parágrafo, eu posso então fazer esses ajustes, né, em relação ao parágrafo dos alinhamentos. Eu tenho essa outra teclinha aqui do lado, que é o espaçamento de linha de parágrafo, tá? Então eu posso dar mais espaço entre as linhas. Perceba que conforme eu vou baixando, né, essa linha onde eu estou, ela vai empurrando para baixo as demais linhas, tá? Se a gente selecionar as linhas, dá para ter uma ideia melhor ainda. Vamos selecionar aqui todas essas linhas, olha lá. E agora eu venho aqui e vou, ó, mexendo com esse espaçamento, tá? Então isso aqui eu posso mexer à vontade. Ainda tenho adicionar espaço antes do parágrafo e remover espaço depois do parágrafo. Então esse seria um espaço que eu coloco não entre as linhas e sim após os parágrafos, tá? Eu vou ensinar aqui um recurso que o Word tem que dá para a gente reconhecer os alinhamentos desses parágrafos, tá? Aqui em parágrafo a gente tem no canto, ó, esse P ao contrário, que é chamado mostrar tudo, né? Então clicando aqui ele mostra para mim uma marca. Essa marca significa que eu apertei a tecla Enter e ele deu um novo parágrafo. Mais uma dica aí do Word, né? O Word ele não trabalha com recuos de linha, e sim com recuos de parágrafo. A linha, o Word, ele troca essa linha automaticamente. À medida que você vai digitando o texto, não cabe mais na linha, ele já vai para a linha de baixo, tá? E a hora que você aperta o Enter, ele começa um novo parágrafo para você. Então, por isso que a gente está vendo essas marcaçõezinhas aqui, né? Em cada um desses parágrafos, tá? Muitas vezes quando você traz texto da internet, principalmente nas versões anteriores do Word, em vez de vir uma marcaçãozinha dessa, vem uma setinha, tá? Uma espécie de uma setinha dobrada aqui, a mesma setinha que você encontra na tecla Enter. Isso é o recuo de linha, o Word não possui ele, então quando você vai formatar, teu texto fica todo bagunçado, tá? Então você teria que colocar esse mostrar e ocultar e aí tirar então aquele recuo de linha para você poder trabalhar com o parágrafo. Outra marcação que a gente reconhece aqui são esses pontinhos que tem entre as palavras. Esse pontinho é a barra de espaço, tá? Cada vez que eu dou um espaço ele põe um pontinho. Vamos fazer uma experiência aqui, eu vou dar 3 espaços.
veja que meu cursor correu, dei até mais um espaço aqui, né? Então ele correu ali os pontinhos, né? Ele foi colocando, então isso aí são espaços. Outra marcação que ele faz é a tabulação também. Se eu apertar a tecla Tab, vamos colocar o cursor aqui no final do texto, eu apertando a tecla Tab, olha lá, mais uma vez, ele vai colocando uma setinha, quer dizer que eu apertei o Tab. Cada vez que eu aperto o Tab, ele dá 5 espaços para mim, tá? Então eu posso entender as marcações que estão aqui. Então quando espaço, é pontinho. Quando é Enter, novo parágrafo, é esse pezinho ao contrário, tá? E quando é Tab, são setinhas apontando para a direita, tá? Então aí eu consigo entender o que está acontecendo no meu texto. Isso é interessante porque muitas vezes o texto está pulando de página. Por quê? Porque o indivíduo deu vários enters. Olha lá, ele está indo para outra página ali. Então o que eu faço aqui? Basta eu dar uns deletes aqui, né? Tirar esses enters que foram dados e essa página vai voltar a ser uma só. Aí o cara não precisa mandar isso para a impressora e depois ficar xingando a impressora ali. Ela não tem nada a ver com isso, né? Então isso foi um erro que o cara cometeu aí. Bom, eu quero que suma esse marcador. Basta eu voltar lá no marcador e dar um cliquezinho em cima dele, tá? Agora, se eu não tirar e mandar para impressão, não tem problema. Ele não vai imprimir isso daí para mim, tá? Aqui ainda nos parágrafos, o que mais que a gente vai ver? Vamos ver as opções de parágrafo. Então eu posso clicar aqui nas opções de parágrafo, que é aquela janelinha antiga, né, dos parágrafos, que tem desde a época dos Words ainda que usavam menus, e aqui eu tenho então os alinhamentos que eu posso fazer no meu texto. Antes da gente ver essa janela, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui na régua, tá? Aqui na régua a gente pode fazer alguns ajustes no nosso texto. Bom, sempre a gente deve fazer o quê? Deve selecionar o texto. Então a gente pode selecionar o texto clicando, né, segurando e arrastando, ou através da tecla Ctrl T, como já apareceu aí no seu vídeo, né? Ctrl T. Então dei o Ctrl T, peguei o texto como um todo. Então peguei todo o texto, eu vou aplicar, tudo que eu fizer aqui vai ser aplicado a ele. Reparem que aqui no canto dessas réguas, né, a gente tem dois marcadores aqui. O primeiro é o recuo da primeira linha e o segundo é o recuo deslocado, ou seja, aqui no nosso caso, o recuo esquerdo. Do lado contrário, nós temos o recuo direito. Então, o que eu faço aqui? Se eu arrastar esse recuo, por exemplo, aqui do 15 centímetros para o 12, eu vou estar espremendo meu texto aqui, ó. E a mesma coisa vai acontecer do lado de cá. Se eu pegar aqui no quadradinho, tá? Nesse quadradinho que vai levar os dois recuos junto e trazer ele aqui para o 3, olha lá, ele vai dar uma encolhida no meu texto. Bom, uma espremida, né? Bom, o que eu posso fazer agora aqui? Eu posso pegar a setinha de cima, né? O marcadorzinho de cima, que é o recuo da primeira linha, e dar uma deslocada. Vamos deslocar ele aqui para o 4,5. Olha lá, perceba que ele está fazendo o que aqui, ó? A primeira linha de todos os parágrafos agora estão começando aqui no 4,5. Dando um clique aqui, a gente vê uma linha imaginária lá. Então é o recuo direito, o recuo esquerdo, né? E o recuo da primeira linha. Agora se eu pegar no quadradinho aqui, ó, e arrastar, o que vai acontecer? Olha lá, o recuo esquerdo e o recuo da primeira linha vão juntos, tá? Aqui eu só tenho recuo à direita. Então isso aqui são os recuos. Isso eu posso ajustar no parágrafo também. Bom, feito isso, agora dá para a gente entender de novo aquela janelinha. Vamos voltar lá nas opções de parágrafo, tá? E aí a gente vai ver aqui, ó, recuo. Então recuo esquerdo, recuo direito. Aqui eu mexi demais nele, ele ficou menos 0 até, né? Então vamos jogar aqui 0, recuo, pronto, 0. E aí eu tenho aqui especial primeira linha, que é o recuo da primeira linha. Então aqui ele está com um recuo de 1,5 centímetros a partir do recuo que está à esquerda, né? Então você vê que o nosso estava dando 4,5, por quê? Porque o recuo da esquerda estava no 3, então mais 1,5, 4,5, é isso, tá? Depois eu tenho o que aqui? Eu tenho espaçamento aí dos parágrafos, então antes do parágrafo, depois do parágrafo. Então vamos colocar aqui um espaçamento de 5, antes, 5, depois. E vamos dar um OK aqui. Olha lá. Antes do parágrafo e depois do parágrafo. Aqui é depois do parágrafo, antes do parágrafo, depois do parágrafo, antes do parágrafo. Lembrando aquilo que eu falei agora há pouco, né? O Word, quando eu aperto Enter, ele dá novo parágrafo, tá? Então é sempre um novo parágrafo. Então, se eu fizer isso, vai sofrer, né? Cada Enter que eu dei vai sofrer as consequências aí de eu ter colocado mais espaçamento entre os parágrafos, tá? E eu também tenho como fazer isso através do botãozinho aqui, né, que é o espaçamento, remover espaçamento antes, remover espaçamento depois, também posso fazer aí. Voltando lá novamente na caixa de diálogo.
Bom, então aí o que mais tem? O especial, então, primeira linha, os espaçamentos, né, de antes e depois. Eu também poderia colocar aqui espaçamento entre as linhas, tá? Aí eu tenho aqui simples, 1,5, dupla, pelo menos, exatamente, múltiplos, daí eu coloco aqui a quantidade que eu quero do lado. Isso também vai fazer uma diferença aí na distância entre os parágrafos. Na guia quebra de linha de página, eu tenho alguns ajustes que eu posso fazer, aquele famoso que eu já falei, ajuste fino lá na fonte, aqui também tem alguns ajustes finos que eu posso fazer aqui, né? Então a gente pode manter linhas juntas, quebrar a linha antes de um espaçamento e por aí vai. Então aqui são alguns espaçamentos, alguns ajustes que a gente pode fazer aí no nosso parágrafo. Bom, por último agora, para a gente terminar a aula, faltou a ferramenta pincel. Então eu já deixei aqui pré-formatado o título, eu vou selecionar ele. A ferramenta pincel, ela serve para copiar a formatação para outras partes do título. Então agora eu venho aqui no grupo área de transferência, né, embaixo aqui de copiar eu tenho a ferramenta de formatação pincel. Clico nela e o meu cursor vai aparecer um pincelzinho, tá vendo aqui, ó? Aí eu vou escolher a parte do texto, vou clicar, segurar, arrastar em cima dele. Quando eu soltar, ele vai ficar com a mesma formatação da parte de cima. Bom, assim nós encerramos mais uma aula do Word, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam. Se gostaram, comprem o material didático. Visitem aí a página da internet da Micracom, que aparece aí no final do vídeo, né? E até a próxima aula.